Fala família, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal para mais análise e palpite esportiva, né? Nosso nicho aqui é o futebol. Eu vou trazer para vocês aqui análise e palpite completa de jogos do Coritiba contra o Palmeiras, Chapecoense contra o Flamengo, Internacional contra a equipe do Cruzeiro e também a equipe do São Paulo contra a equipe do Atlético Paranaense. E o que eu peço para vocês de antemão é deixar aquele like maroto que ajuda demais aqui o trabalho do amigo de vocês e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E uma dica muito importante: apostas esportivas não é investimento, apostas esportivas não é para quem tem menor de 18 anos, beleza? Sendo assim, vamos agora, sem muita delonga, a gente começar aqui a fazer as nossas análises. Então o que eu tenho para falar para você é o seguinte, irmão: vem com o pai, que o pai vai deixar você aí na fita boa para ganhar aquele dinheirinho, se Deus quiser. Lembrando que o resultado esperado nem sempre é o que vai acontecer, beleza? Vamos lá, já abrindo aqui para o primeiro confronto: Coritiba contra a equipe do Palmeiras, Campeonato Brasileiro Série A, que já retornou na quinta-feira passada, né? E agora vai ter a sequência aí no meio da semana, tá? Então nós temos aqui Coritiba contra a equipe do Palmeiras, Coritiba jogando em casa, tá? O Coritiba jogando em casa, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, tá? Dentro de casa, a equipe do Coritiba, nas últimas 5 partidas, tem uma média de 1,6, gol sofrido 1,4. Os dois times marcaram 3 de 5, gols sem sofrer gol, apenas uma partida das 5 ele não sofreu gol. Escanteio do time por jogo, uma média de 3 escanteios nas últimas 5 partidas. Cartões amarelos, uma média aí, 1 cartão amarelo por partida, tá? Agora a gente dá uma olhada aqui também na equipe do Palmeiras, jogando as suas últimas 5 partidas fora de casa. O Palmeiras ele vem com 3 vitórias e 2 empates, ou seja, o Palmeiras ele vem aí invicto, né, nas últimas 5 partidas jogando fora de casa. E fica tranquilo que nós já vamos mostrar aqui o mercado e dar aqui a nossa palpite, beleza? Então o Palmeiras ele vem jogando fora de casa, ele faz uma média de 2,2, tá? Ele sofre menos de 1 gol por partida. Nos últimos 5 jogos, 3 jogos os dois times marcaram, né? Então ambas marcam, né? Escanteio 8,2, é muito escanteio por partida, vindo por parte do Palmeiras, mesmo jogando aí fora de casa. E cartões amarelos, toma bastante cartões, né? O Palmeiras estamos aí nas últimas 5 partidas, uma média de 2,2 cartões amarelos. Vamos aqui dar uma olhada. Na classificação. O Palmeiras vem na primeira colocação com 41 pontos, quase 10 pontos aí à frente do segundo colocado, que é a equipe do Flamengo, né? E o Coritiba vem na 7ª colocação com 26 pontos, que para mim é uma baita de uma surpresa. Eu tenho visto alguns jogos do Coritiba, cara, é um time muito limitado. Em algumas situações ali fizeram gols, na grande maioria de contra-ataque veloz, muito rápido. Tecnicamente o time é muito abaixo. Eu não sei como é que o Coritiba ele consegue ter aí 26 pontos e está na 7ª colocação. Eu vi pelo menos uns 3 jogos inteiros do Coritiba e, cara, horrível. Um time que se defendeu o tempo todo e aí numa escapada de um contra-ataque ele fez lá 1-0 e ganhou a partida dentro de umas dessas que eu acabei assistindo. Mas não vamos perder aqui o foco da nossa análise. Vamos agora direto para o mercado, né? Nós temos aqui o mercado Coritiba contra a equipe do Palmeiras.
O mercado de resultado final, nós temos 3,9, né? O mercado entende 3,9 a favor do Coritiba, 3,2 o empate e 2 para a equipe do Palmeiras. Eu já vou colocar aqui na minha palpite, né? E botar aqui e montar aqui a minha planilha para a gente debater os resultados depois. Eu vou colocar aqui vitória do Palmeiras, tá? Mas se você quiser ser mais conservador e dentro de todos os números que nós mostramos, né, por exemplo, o Coritiba ele vem também só de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias, você pode procurar aqui dentro do mercado uma dupla chance, né? Só que as odds estão bem baixinhas, mas é garantido, né? Você tem ali a dupla chance de Palmeiras e empate 1,26, também é uma possibilidade. Eu vou fazer a minha de pré-jogo, eu vou pegar essas odds aí de 2, né, com a vitória do Palmeiras, tá? Vamos agora tentar ver aqui outros mercados, né? Nós temos aqui o mercado de gols para essa partida. O mercado de gols para essa partida, nós temos aqui o mercado de over 1,5, gols a 1,35 a odds, e o mercado de 2,5 gols a odds de 2,15, tá? Se a gente der uma olhada, vamos tentar aqui ser um pouco mais minucioso e achar aqui as últimas 5 partidas no Campeonato Brasileiro da equipe do Coritiba, tá? Vamos aqui, olhar aqui, ó. Vamos ver aqui algumas partidas do Coritiba no Campeonato Brasileiro, tá? Independente se é dentro ou fora, nesse cenário nós temos o Coritiba fazendo 1 gol fora de casa contra o Vitória, mesmo perdendo de 4, ele deixa 1. O Coritiba empata de 2-2 contra o Internacional. O Coritiba faz 3 fora de casa contra o Santos. O Coritiba faz 3 no Bahia dentro de casa. E o Coritiba ele só não faz gol contra a equipe do Flamengo jogando fora de casa com 1 a menos, né? Então, das últimas 1, 2, 3, 4, 5 partidas, o Coritiba só não marcou gol em uma partida contra o Flamengo, né? Então, o que a gente pode esperar aqui, vamos já olhar também para ficar certinho a equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras jogando suas últimas 5 partidas, ele faz gol no 1-1 contra o Santos, ele faz gol no 1-1 contra o Remo, ele faz gol no 1-1 contra o Cruzeiro, ele mete 3 no Flamengo e ele faz 1-0 na Chapecoense, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nas últimas 5 partidas, o Palmeiras fez gol em todas as partidas. Então, voltando aqui para o mercado, eu me sinto muito confortável em ir contra o mercado. O mercado aqui, ele vai no 2,5, ou ele vai no over 2,5, no under 2,5 a 1,66, conforme você pode ver na tela aí, ó. 2,5 gols, mais 2,15 e menos 1,66. O mercado entende que esse jogo terá menos de 3 gols. Mas dentro da análise que eu estou vendo aqui, e eu sou um cara um pouco mais arrojado, você pode ser mais conservador, e eu entendo você que seja mais conservador e queira garantir ali um over 1,5 a odds a 1,35. Ok, mas eu não vou me economizar nessa aposta, né? E eu vou arriscar um 2,5 a 2,15. Eu acredito que esse jogo aí pode ter um placar final de 2-1 para a equipe do Palmeiras, né? A equipe do Coritiba já mostrou força dentro de casa, já mostrou que faz gols na maioria das suas partidas, então não é impossível, não é inviável um 2-1 para a equipe do Palmeiras, né? Ou até mesmo um placar um pouco mais elástico, tá? Isso não está fora de cogitação. Vamos tentar aqui, vamos voltar aqui a análise aqui estatística das duas equipes. Vamos lá. Nós temos aqui a análise contra, mano a mano entre Coritiba
e a equipe do Palmeiras. Tá? O Coritiba ele tem uma média de 1.3 no campeonato gols, o Palmeiras 1.8, ou seja, as duas equipes fazem mais de um gol por partida, o Palmeiras chega a fazer até 2. Né? A posse de bola nós temos 49 para a equipe do Palmeiras e 38 para a equipe do Coritiba. O que a gente consegue ver é que o Palmeiras também não faz questão de ter a posse de bola. Você não vê aqui uma média de 60, 65 ou 70 de posse de bola. Ele gosta de deixar o seu adversário também jogar, porque um dos pontos fortes do Palmeiras são exatamente as transições rápidas, né? Aquele contra-ataque rápido que normalmente ali na equipe do Palmeiras é fatal. Tá? Então nós temos aqui gols esperados, né? Gols esperados XG, são aquelas oportunidades de gols ali que tem ali a sua média. Nós temos aí do Coritiba maior do que a do Palmeiras, 1.1, e do Palmeiras 1. Né? Mas não vamos se alastrar muito aqui, prolongar muito essas estatísticas todas, e vamos direto para o que eu quero. Escanteios. A média de escanteio do Coritiba é 3.2 no campeonato. A média de escanteio da equipe do Palmeiras é de 6. Nós estamos falando aí de pelo menos 9 escanteios dentro de uma partida, se for juntar as duas, mas a gente sabe que na hora do jogo não é bem assim que funciona, porque depende muito de quem está controlando mais a partida, costuma ter um pouco mais de escanteio. Mas nós vimos que a média de escanteio do Palmeiras na parte anterior é muito alta, né? Então, eu colocaria aqui, para você que gosta de escanteio, eu não vou no escanteio e não vou em cartão, tá? Mas para você que gosta, eu vou tentar ajudar aqui na minha análise. O escanteio, você colocar ali um over 7,5, tá valendo, tá? E também no cartões, o Palmeiras ele leva muito cartão. Ele leva uma média de 2.2 e o Coritiba 1.7. Nós estamos falando aqui de uma média de 3 a 4 cartões, então você pode colocar um over 3,5, que é bem plausível, né? Bem interessante você colocar aí. Então a gente está falando aqui de um escanteio a 7.5, over 7.5, e cartões você pode colocar de 3,5, over 3,5. Beleza? Agora seguindo aqui para a nossa segunda análise, nós temos a equipe da Chapecoense jogando dentro de casa contra a equipe do Flamengo. Já vamos começar aqui analisando a equipe da Chapecó. A Chapecó, em casa, nas suas últimas 5 partidas, ele vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Gols feitos, 2.8. É uma equipe que está fazendo, que fez nessas últimas 5 partidas uma média de quase 3 gols. Em compensação, ele tomou 2.4. Ou seja, nas últimas 5 partidas, ele tomou uma média de 2,5 gol, acima de 2 gols. Os dois times marcam 4 de 5 das últimas 5 partidas. Os dois times marcaram, ou seja, ambos marcam sim, pelo menos 4. E eu não falei, mas eu acabei esquecendo no jogo do Palmeiras contra o Coritiba, ambos marcam sim, nessa aposta eu vou. Tá? Então eu vou na vitória do Palmeiras e vou em ambos marcam sim, tá? Só pra gente, que eu acabei esquecendo de passar essa última informação do jogo do Coritiba contra a equipe do Palmeiras. Sem sofrer gol, a Chapecó das últimas 5 não sofreu gol em 2, ou seja, tomou muito gol nas 3, né? Teve 3 partidas ali que acabou alavancando esse percentual negativo de gol sofrido. Escanteios, 6.2 a favor da equipe da Chapecó e cartões amarelos de 2.4. Então, uma equipe que proporciona muito escanteio, que tem muito escanteio a seu favor, e também uma equipe que toma bastante cartões amarelos, uma média de 2 cartões amarelos por partida. Vamos dar uma olhada agora na equipe do Flamengo jogando fora de casa. Tem um negócio na minha boca. Vamos lá. Equipe do Flamengo jogando fora de casa. Ele tem 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Uma média de 1.4 gols por partida.
Uma média de 1.2 é um time que faz pelo menos um gol, mas também toma pelo menos um gol. Os dois times marcam 3 de 5, ou seja, das últimas 5 partidas, tomou gol em 3. Porque foi um mercado de ambos marcam. E aí, vamos dar uma olhada aqui na classificação. A classificação, nós temos o Flamengo na segunda colocação com 34 pontos. Nós temos a Chapecó na lanterna do campeonato com apenas 9 pontos. Vamos dar uma olhada nas últimas 5 partidas da equipe da Chapecó. Tá aqui, últimas 5 partidas. Opa, perdão, botei no lugar errado. Calma aí, perdão, não fiquem chateados comigo. Pronto, as últimas 5 partidas da Chapecoense. Mirassol Chapecoense 1-1, Chapecoense e Remo 2-3, Cruzeiro e Chapecoense 2-1, Palmeiras e Chapecoense 1-0, Bahia e Chapecoense 2-0. Então, a Chapecó, ela meteu 1 no Mirassol, meteu 2 no Remo e meteu 1 no Cruzeiro. No Palmeiras ela não faz gol e no Bahia ela não faz gol. Ambos jogando fora de casa. A Chapecó jogando dentro de casa, nessa sequência aqui, ela fez gol aqui, ó, contra o Remo. Cara, ela veio de 3 jogos seguidos jogando fora de casa. Impressionante. Então ela tem aqui, tá, o que resume é a Chapecó, na grande maioria, jogando dentro de casa, ela deixa pelo menos um golzinho ali de boa, beleza? Isso é importante para a gente poder levar isso para o próximo passo. Vamos ver aqui a equipe do Flamengo, as suas últimas 5 partidas no Campeonato Brasileiro. As últimas 5 partidas no Campeonato Brasileiro, ele vem de 2-2 contra o Vasco, 1-0 contra o Grêmio, 1-1 contra o Atlético Paranaense, 3-0 ele toma pro Palmeiras e ele faz no Coritiba 3-0. Então, ele tomou gol contra o Vasco e olha que o ataque do Vasco não faz gol há pelo menos 3 partidas ou 4 o Vasco não faz gol. Né? Então ele vem aqui, ele toma gol do Vasco, ele não toma do Grêmio, ele toma gol do Atlético Paranaense, que tem um bom ataque, e só. Ele toma gol do Vasco e toma gol pro Atlético Paranaense. Vamos aqui dar uma olhada no mercado. Deixa eu voltar aqui. Voltando aqui na tela. Ó. Pro mercado, a gente tem vitória da Chapecó, 7 é a odd, 4.25 o empate, e a vitória do Flamengo 1.44 no resultado final. Eu vou nesse jogo de 1.44 vitória final do Flamengo. Como eu faço trade, eu vou esperar o jogo começar, vou analisar o jogo, vou ver se o Flamengo acaba se enrolando para abrir o placar pelo menos uns 30 minutos e tentar pegar uma odds um pouco mais alta. Quer dizer que essa odd de 1.44 não tem valor? Não estou dizendo isso. Ela tem valor. Eu vou tentar buscar uma odds um pouquinho maior durante a partida, pegar pelo menos ali 1,60, 1,70, até mesmo, por que não, uma odds de 1,80. Eu não tenho dúvida que a Chapecó vai vir fechadinha e vai tentar fazer transições ofensivas rápidas para tentar abrir o placar. Como ela vai vir fechadinha e o Flamengo retornando pode encontrar uma falta de ritmo, pode encontrar uma certa dificuldade contra uma defesa muito fechada, eu espero que o Flamengo possa demorar para abrir o placar pelo menos uns 30 minutos ou até mesmo abrir o placar no segundo tempo, pegando uma odds aí mais valorizada, uma odds aí de pelo menos 1,80, 1,70, 1,65 para cima, é o que eu vou buscar. Se o Flamengo estiver sufocando logo no início, essa odds não vai subir.
aí eu já vou entrar no mercado e vou pegar essa odd de 1,44 porque ela tem valor, beleza? Isso é importante. Vamos tentar aqui ver o mercado de gols, né? Nós vimos lá que o Flamengo faz gols, mesmo fora de casa, e a Chapecó dentro de casa também deixa sempre pelo menos um golzinho. Aqui a odds para over gol 2,5, ou seja, você está vendo aqui na minha tela, ó, 2,5 gol, 1,88 mais 1,88, menos 1,90. O mercado está bastante equilibrado com relação a mais ou menos de 2,5 gols. Eu, nessa, seria mais conservador. Eu não sei se esse jogo vai ter 3 gols, apesar de que Chapecó levou bastante gols, mesmo jogando dentro de casa. Eu, nesse mercado, eu vou tentar buscar uma odd de 1,5, só que essa odd de 1,22 está muito baixa. Eu entendo quem gosta de pegar esse tipo de mercado. Como eu vou esperar o jogo, o desenrolar dele para alguma coisa maior, de repente eu pego essa odd de 1,40 se o Flamengo demorar a abrir o placar. Eu estou achando que esse jogo pode ser resolvido no segundo tempo. Então, eu não pegaria aqui um 2,5 nesse momento, tá? Isso aí deixaria mais para uma análise ao vivo, mas eu pegaria um ambos marcam. Tá? Pode ser incoerente o que eu estou falando, porque eu estou apostando na vitória do Flamengo? Pode, mas eu não estou com tanta confiança. Para mim esse jogo pode ser 1-0, pode ser 1-1, pode ser 2-1, né? Realmente eu estou um pouco com dúvida, e quando você está com dúvida no mercado, não vale a pena o risco, isso é importante. Tá? Não estou aqui para prometer resultado e sair que nem maluco dando palpite para vocês ó, se estrepar. Tá? Eu acredito na vitória do Flamengo, porém eu não sei ainda se esse jogo vai ter aí 3 gols. É basicamente isso. Tá? Então eu seguraria aí o ambos marcam e seguraria aí esse over 2,5 pro desenrolar da partida. Ok? Vamos aqui analisar a situação de cartão, porque ali pode ter alguma coisa interessante pra gente. A situação de cartão e a situação de escanteio. A equipe do Chapecó tem uma média de 3,7 escanteio por partida. A do Flamengo 4,5. A gente está falando aí de pelo menos 8 escanteio por partida. Eu pegaria nesse mercado um over 6,5. Beleza? Um over 6,5. Você vai analisar dentro da sua casa de aposta como é que está a odds, que varia muito de casa para aposta para casa de aposta. No caso de cartões amarelos, as duas equipes tomam bastante cartões amarelos. Flamengo uma média de 2,5 e o Chapecó uma média de 2,2. A gente está falando de uma média de quase 5 cartões. Então você pegar um over aí de 3,5 também tá dentro do mercado, tá legal. Você só tem que ver aí mais uma vez a odd de acordo com a sua casa de aposta, beleza? Seguindo aqui o nosso raciocínio e indo já para a próxima partida, nós vamos aqui para o jogo de Internacional contra a equipe do Cruzeiro. Vamos dar uma olhada primeiramente aqui no jogo do Internacional. As últimas 5 partidas do Internacional jogando dentro de casa, ele vem de 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Ele faz uma média de 2 gols por partida, sofre 1 gol por partida, ambos marcam 3 de 5 e sem sofrer gol, 2 de 5. A equipe do Cruzeiro, jogando fora de casa, vem invicta. Ela vem de 2 vitórias e 3 empates. Sempre deixa um golzinho, uma média de 1,3. Gol sofrido, às vezes nem toma gol, uma média de 0,8. Os dois times marcam 3 de 4, sem sofrer gol, 2 de 5, escanteios 3,4 e cartões 3,0, mas essa parte a gente vê no final da análise dessa partida. Vamos dar uma olhada na classificação, porque na classificação a gente tem um Cruzeiro subindo na tabela. Vocês se lembram que no início do campeonato o Cruzeiro começa muito mal, mas vem se recuperando, mudou treinador, mudou um monte de coisa,
e o time vem se recuperando. Hoje ocupa a 13ª colocação com 24 pontos. Já a equipe do Internacional vem na 14ª colocação com 21 pontos. Então nós estamos falando de um confronto direto e dependendo da análise de cartões pode ser interessante ali, porque o jogo fica mais truncado, fica mais acirrado ali, as duas equipes brigando para subir na tabela. Tá? Mas vamos aqui dar uma olhada no mercado. Deixa eu voltar aqui a minha tela. Já estamos aqui na minha tela. Internacional contra a equipe do Cruzeiro. Ó. Resultado final. 2,15 para o Internacional. 3,25. O mercado entende que o Internacional vence, mas não coloca o Internacional como favorito. A gente tem que lembrar, e eu vou voltar aqui, que é importante, a gente tem que lembrar que o Internacional, se eu não me engano, ele vem apenas de uma derrota. Ele vem com apenas uma derrota. Tô tendo dificuldade para abrir. É mole? Eita ferro, travou tudo. Travou. Ah, não, foi. Só foi um bugzinho. Vamos lá. O Internacional jogando dentro de casa, como eu falei, ele vem só com uma derrota. E o Cruzeiro jogando fora de casa vem invicto. Então realmente é um jogo bastante equilibrado. O que você pode fazer é que talvez o mercado de dupla chance esteja legal. Vamos dar uma olhada aqui no mercado de dupla chance. Ó. Mercado de dupla chance, Internacional empate 1,32. As odds parecem um pouco baixas, mas parece ter mais valor. Você colocar uma vitória seca do Internacional no pré-jogo, me parece ser um risco. Talvez uma vitória seca você pode tomar essa decisão no jogo ao vivo fazendo trade. Tá? De repente o Internacional faz um gol, você já pega teu lucro no mercado, fecha a posição e espera uma nova oportunidade para você entrar no mercado em uma outra aposta. Mas aí é trade, a gente aqui está falando de casa de aposta, estamos falando de aposta esportiva. Beleza? Mas o mercado de dupla chance Internacional e empate parece ser razoável. Tá? Melhor do que você apostar no pré-jogo em vitória seca. Ou você pode ficar de fora desse mercado, meu amigo. Nada impede disso, você não é obrigado a sair entrando de cabeça em todo o mercado. Eu não estou aqui para fazer você a perder dinheiro. Nós estamos aqui para tentar ganhar dinheiro, isso é o mais importante. Por mais que o resultado esperado não seja, né, nem sempre acontece, mas a gente pode, através de análise, buscar informações para tentar minimizar a perda, né, ou perca, não sei como é que se fala exatamente em português, perda ou perca, tá, tanto faz, mas deu para entender o raciocínio e a minha visão. Então, nada impede você ficar fora desse mercado e você pode buscar outro mercado. Por exemplo, se a gente for analisar, vamos dar uma olhada aqui no mercado de ambos marcam. Ambos marcam sim 1,8, não 1,9. Para mim, vale mais a pena entrar nessa partida em ambos marcam sim. O padrão do canal, ambos marcam sim. Eu vou seguir o padrão do canal. Tá? Eu me arriscaria a colocar aqui um ambos marcam sim. A odds 1,8 parece ser mais saudável, né, do que você entrar em aposta seca no pré-jogo aqui, desse jogo que parece ser muito equilibrado. Uma equipe invicta fora de casa e uma equipe que só perdeu uma dentro de casa. Então, parece que tem empate. Né? O Internacional, se não me engano, tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Então, é uma equipe que costuma empatar. Tá? Então, vamos aqui não prolongar muito nesse confronto e vamos aqui ver o mercado, ver como é que ficaria aqui para uma situação de cartões e escanteio, porque talvez pode ter alguma coisa interessante também. Né? Nós temos aqui escanteio, olha só que interessante, nós temos escanteio do Internacional 7,1 em média. E nós temos para o Cruzeiro de 5,3. São duas equipes que buscam profundidade, buscam cruzamento, chutam da intermediária, tudo isso proporciona escanteio. Né? Então nós estamos falando aqui
de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma média de 12 escanteios se a gente fosse juntar as duas estatísticas. Mas de fato não é isso que acontece, porque um time acaba se sobrepondo sobre o outro e acaba que um tem mais, o outro tem menos. Então a tendência, por exemplo, se o Cruzeiro tomar, se o Internacional tomar as rédeas da partida, o escanteio do Cruzeiro deve cair. Tá? Então, o que a gente pode deduzir aqui, que você colocar um over 7,5 ou 8,5 escanteio parece ser tranquilo, parece ser saudável, parece que dá bom, tá? Over 7,5 ou over 8,5 para essa partida. Cartões amarelo, todos os dois tomam bastante cartões, 2.4 para 1, 2.3, é um jogo que vai ser travado, a gente está falando de uma média de 5 cartões por partida. A gente sabe que não acontece exatamente assim, mas você botar um over 3,5 também parece ser um resultado equilibrado. Né? Vamos agora, eu acho que é para nossa última partida. Ó. São Paulo contra a equipe do Atlético Paranaense. Vamos começar aqui analisando a equipe do São Paulo. São Paulo jogando em casa. Nas últimas 5 partidas, São Paulo vem de 2 vitórias, 3 empates. Lembrando que, e analisando que os 3 empates foi em sequência dentro de casa. Ele teve uma vitória, sequência de 3 empates e outra vitória. Gols feitos em casa, uma média de 1.4, menos de 2 por partida. Gol sofrido, menos de 1. Ambas as equipes marcam 3 de 5, sem sofrer gol, 2 de 5. Escanteios e cartões a gente analisa, como sempre, no final desta análise dessa partida. Vamos aqui dar uma olhada para o Atlético Paranaense jogando como visitante. Eu gosto do time do Atlético Paranaense, acho muito interessante, tem uns caras velozes ali pelos lados. Mas eu realmente não entendo porque fora de casa eles conseguem ter um resultado tão ruim. Né? Mas análise é análise. Vamos aqui à equipe do Atlético Paranaense. Ele vem jogando fora de casa de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Média de gols feitos fora de casa 1.2, ou seja, sempre marca pelo menos um golzinho. Gol sofrido toma pelo menos umzinho. E os dois times marcam 2 de 5, ou seja, está abaixo da média, não está nem 3 de 5. Tá 2 de 5, ou seja, a probabilidade aí provavelmente vai bater de que ambos marcam ou não. Mas vamos continuar aqui a nossa análise. Vamos dar uma olhada na classificação. Atlético Paranaense é o 5º colocado com 30 pontos e o São Paulo é o 8º colocado com 25 pontos. É uma diferença de 5 pontos entre as duas equipes, mas a gente pode colocar aqui um confronto direto. Porque se o São Paulo vence em casa, diminui a diferença para 2 e o São Paulo começa a brigar mais ali na parte de cima da tabela. Né? Então é importante o jogo para a equipe do São Paulo e ele vai tentar se prevalecer do mando de campo, por mais que ele tenha uma sequência de empate dentro de casa. Tá? Então, vamos daqui direto para o mercado. Deixa eu voltar aqui a tela. No mercado nós temos, olha, o mercado não dá como super favorito o São Paulo, mas ele coloca levemente o São Paulo como favorito em casa, que é normal, né? São Paulo jogar em casa costuma ser um time forte, por mais de ter aquela sequência que eu estou repetindo toda hora de 3 empates seguidos. São Paulo tem uma odd de 2 para resultado final, 3.4 é um empate e 3.9 para a vitória do Atlético Paranaense, que joga fora de casa, parece outro time, joga realmente muito mal fora de casa. Nessa partida, eu vou de vitória do São Paulo. Nessa partida, eu vou de vitória do São Paulo, pegar essa odd de 2. Porque o São Paulo é bom, porque o São Paulo é fodão, porque o São Paulo vai ganhar. Não, porque o Atlético Paranaense fora de casa não ganha. Então eu estou me baseando mais pelo fato de São Paulo estar invicto em casa e o Atlético Paranaense não vencer fora de casa. Então isso é importante, faz diferença aqui na análise. Entendeu? Eu poderia botar um empate? Poderia botar uma dupla chance, São Paulo empate, é mais garantida. A gente pode até dar uma olhada aqui para vocês.
Mas assim, eu me arriscaria a colocar uma vitória do São Paulo. Eu acho que dá para pegar esse green nessa vitória. Mas vamos aqui, se você quiser ser conservador aí numa dupla chance, São Paulo empate a 1,26. Tá valendo, tá valendo. São Paulo tá invicto em casa, porra. Então, tá valendo. Então, mas eu vou de vitória do São Paulo a odds de 2, tá? Vamos aqui no mercado de gols. Gols 1.5 gols, o mercado entende a 1.35 a odds. 2.5 gols, o mercado já troca. O mercado ele vai para under 2.5, ou seja, menos de 3 gols, a 1.62. Nessa partida, eu vou de 1.5 gols. Eu vou ser conservador. Prefiro pegar esse green em odds baixa do que me arriscar, porque eu não gosto de jogar under gols. Eu não gosto. Ou arrisco para over gols ou não vou. Prefiro não ir. Então eu prefiro pegar um over gols de 1.5, tá? Que a odds está aqui 1.35. Posso esperar a partida começar, né? Esperar um pouquinho ali os 20 minutos do primeiro tempo. E de repente essa odds pode pegar um pouquinho mais de valor? Pode. Mas dá para pegar aqui um 1.5. O resultado de ambos marcam, ele bota como não, como eu falei anteriormente, o mercado, ele ia entender através da análise. O mercado coloca de não 1.82. Eu não vou. Eu não vou. Eu acredito na vitória do São Paulo, eu acredito que pode ter 2 gols na partida, mas eu estou na dúvida sobre ambos marcam. Né? Pode ser esse jogo, por exemplo, um 2-1, pode. Entendo você que quiser colocar o ambos marcam sim, mas eu não vou. Vamos agora, para a gente encerrar, pegar aqui a análise de escanteio e cartões. Escanteios, 6.6 para o São Paulo, 5.2 para o Atlético Paranaense. São duas equipes que buscam profundidade. Tem jogador velocista no Atlético Paranaense, tem chute de meia distância de duas equipes, então tem geração de escanteio. E você pegar aqui, nós estamos falando de 6,5, dá uma média de 12, não é isso? 11, 12 escanteio. 11, 12 escanteio, você pegar um over 8,5, um over 7,5, para mim tá dentro, tá? Você vê aí como é que tá as odds na sua casa de aposta. E pegar aqui cartões de 2.4 para o São Paulo e 2.2, são duas equipes que tomam uma média de 2 cartões por partida, a gente está falando de 4. Você pegar ali um cartão de 3,5, também está valendo, over 3,5. Você tem que olhar como é que está a sua casa de aposta, que essa parte de cartões de escanteio acabam variando um pouco de casa de aposta para casa de aposta. Pode ter casa de aposta que não vai colocar ali a opção de 3,5, vai colocar a opção de 4,5. Aí você tem que analisar diante do que eu estou falando para vocês, que são dois times que tomam cartões e deve ser um jogo pegado, né? Ainda mais voltando dessas férias, todo mundo com energia, todo mundo querendo mostrar resultado, né? Então pode ser um jogo ali mais truncado diante de duas equipes que gostam de tomar cartões. Então, se tiver um mercado de over 3,5, tá valendo. Se não tiver, você analisa a partida e faz a sua entrada. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até uma próxima análise. Valeu!